Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mate. Você sabe como encontrar a equação do plano tangente da reta normal a uma superfície em um ponto? Então, se não, e se interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, para falar sobre isso, como encontrar a equação do plano tangente da reta normal a superfície em um ponto, na aula anterior a gente achou como encontrar essa equação e como encontrar a equação da reta, só que ficou faltando um exemplo sobre isso. Então, a gente vai usar esse exemplo aqui para falar sobre isso. Então, determine as equações do plano tangente e da reta normal no ponto -2, 1, -3 ao elipsoide x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 9 igual a 3. Então, a equação da minha superfície de nível é esse elipsoide. Então, minha efão de... efão de x, y, z é igual a x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 9, certo? Então, a efão não era efão de x, y, z igual a uma constante? Então, é isso daqui. Isso é igual a 3. Então, vamos calcular o vetor gradiente. Para calcular o vetor gradiente, por que eu tenho que calcular o vetor gradiente? Porque o vetor gradiente ele é normal ao plano tangente, ou seja, ele é normal à superfície. Então, para encontrar a equação do plano tangente, a gente precisa desse vetor normal, que no caso é o vetor gradiente, ou seja, o ΔF. Então, o que é o ΔF? É a derivada parcial em relação a x. Então, a derivada parcial é o vetor formado pela derivada parcial em relação a x, pela derivada parcial em relação a y e pela derivada parcial em relação a z. Então, vamos calcular a derivada parcial em relação a x, que nesse caso vai dar 2x sobre 4, que vai dar x sobre 2. Aqui a derivada parcial da efão em relação a y é 2y. E a derivada parcial da efão em relação a z é 2z sobre 9. Mas qual é o valor do vetor gradiente no ponto -2, 1 e -3? Então, vai ficar -2 sobre 2 menos 1. 2, o y é 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2. Menos 3 aqui, que é o z. Então, vai ficar 2 vezes menos 3 sobre 9. Então, 2 vezes menos 3 sobre 9. Aqui, esse com esse simplifica, aqui vai ficar menos 1, né? E aqui fica 3, então vai ficar menos 2 terços. Certo? Desta forma, a gente tem que a equação do plano tangente vai ser menos 1, né? Vezes x menos x0. Mas meu x0 aqui é menos 2, então vai ficar x mais 2. Mais a derivada parcial em relação a y, que é 2, vezes
vezes y menos y0, que nesse caso é 1. Menos, nesse caso, mais a derivada parcial da f em relação a z, que é, nesse caso, 2/3, vezes z menos z0. Então, vai ficar, que é menos 3, então vai ficar mais 3. Igual a 0. Então, organizando aqui, vai ficar menos x, né? Distribuindo aqui. Menos 2, aqui mais 2y. Menos 2, aqui menos 2/3 de z menos 6, igual a 0. Então, aqui vai ficar menos x mais 2y menos 2/3 de z. Aqui vai ficar menos 2 com menos 2. Vai ficar menos 4 com menos 6. Vai ficar menos 10. Isso igual a 0. Organizando, isso aqui vai dar x, passando x ou y, z para o outro lado da igualdade, vai ficar x menos 2y mais 2/3 de z. Isso vai ser igual a menos 10, por exemplo. Certo? Essa é a equação do plano tangente à superfície no ponto menos 2, 1 e menos 3. Certo? Agora, a gente quer a equação da reta normal à superfície. A reta normal é dada, ó, pelo ponto e o vetor direção. O vetor direção dessa reta normal é o vetor gradiente, então vai ser a equação, eu vou fazer através da equação paramétrica, então vai ficar menos 2, o ponto aqui, né? 1 e menos 3. A direção vai ficar, a direção não é menos 1 em relação a x, então vai ficar menos t aqui, né? Que é menos 1t. Em relação a y é 2, né? 2, então vezes t. E menos 2/3 de t. Então, essa é a equação da reta normal. Então, reta normal. A superfície. E essa é a equação, esse é a equação do plano tangente à superfície. Então, esse foi o exemplo de como encontrar o plano tangente e a reta normal à superfície. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima!